Olá, prezadíssimos alunos! Vamos à nossa segunda aula referente ao nosso mini curso de Língua Portuguesa e Redação para o concurso do TJMMG Banca FUMARC. Eu combinei com vocês que nós iríamos abordar os 11 itens presentes no edital de vocês. E disse ainda que eu iria abordar os aspectos redacionais, para que vocês façam uma excelente redação. Hoje eu escolhi o carro-chefe da Banca FUMARC, que é o item 1 do edital de vocês. A Banca FUMARC é uma banca que tem peso nesta relação aqui: leitura, compreensão e interpretação de textos. Eu me lembro de ter dito a vocês, quando nós fizemos na aula anterior a análise do perfil da banca com base nas perspectivas do edital, que eu fiz uma análise do edital com vocês de forma bem ponderada, traçando o que seria cobrado ali, quais são as relações de inerência da Banca FUMARC. Eu disse a vocês que este item é um dos itens de mais apreço pela banca. Por quê? E aqui, para a Banca FUMARC, não é um trabalho certo fazer um confronto entre compreensão e interpretação. Então, por que é um aspecto forte na Banca FUMARC? Vamos aqui discutir. É uma banca que tem um perfil específico com base na relação da tipologia textual e do gênero textual. Nós vamos abordar cada um dos tópicos, em média, numa perspectiva de 30 minutos, tá? Então, vocês podem planejar e organizar o cronograma de estudo de vocês, porque cada vídeo que será postado sobre os tópicos em apreço, né? 1, 2, até nós trabalharmos os 11 tópicos, vocês vão observar que serão mais ou menos uns 30 minutos. Nós vamos ter mais ou menos uns 30 minutos, 30, 35 minutos, tá? Nessa média. Então, vamos aqui. Esse item 1, que é a interpretação de texto, a FUMARC tem um perfil de fazer um confronto entre tipologia textual e gênero textual. Não resolve aqui o camarada disparar para estudar o que é texto narrativo, o que é texto dissertativo. Não funciona assim. Não é prova dessas que nós estamos acostumados, assim, que as perguntas são mornas com base na tipologia. Não é assim que se estuda para a FUMARC. O que a FUMARC quer saber de vocês é se vocês entendem o seguinte: o que é, em linha de frente, gênero textual? Por que ela quer saber o que é gênero textual? Cada gênero textual abarca um objetivo. E aí o aluno ele tem que dominar exatamente o objetivo do gênero textual. Quais são os gêneros textuais mais cobrados pela Banca FUMARC? Nós temos 2 gêneros que são ali, de alguma forma, o meio de campo da banca, o alicerce da banca, o jeito da banca trabalhar, que é a charge e a crônica. Se porventura a FUMARC, que tem know-how em interpretação de texto, quiser pesar a mão na prova, ela coloca os 2 gêneros, ok? Os 2 gêneros. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho que saber o objetivo de cada gênero. Primeiro, se a pessoa não sabe, ela tem que saber a diferença do que é gênero e do que é tipologia. Eu vou explicar de uma forma bem simplória, com bastante objetividade, para que vocês tenham um discernimento assim, mais claro. Claro que se nós fôssemos aprofundar numa perspectiva linguística, existem relações intrínsecas, enfim. Mas aqui, vamos pensar o seguinte. Gênero textual é o nome dado ali para um aspecto que vai nortear ali o texto como um todo. Quer ver? Quando você pensa assim, por exemplo, numa charge, vamos pensar aqui em uma charge. Se nós fecharmos os olhos e pensarmos em uma charge, nós vamos enxergar, nós vamos pensar que é um corpo, não é? Por exemplo, é um desenho, concorda? É um quadrado com desenho e com poucas coisas escritas. É isso aí que vem à nossa mente. Agora, o que discutiu, sobre o que falou, sobre o que não falou, nós não sabemos. Mas o que vem à nossa mente quando nós pensamos em charge é um bloco com desenho e algumas coisas escritas. Aí o que eu tenho que entender? Qual é o tipo de texto que vai dentro da charge? Quer ver um outro exemplo mais fácil para vocês? Se fosse pensar assim, ó, bula de remédio. Claro que não vai cair uma bula de remédio, mas é para vocês terem um parâmetro para ficar mais fácil compreender o que é gênero e o que é tipologia, tá?
que geralmente as pessoas explicam, norteiam para a perspectiva linguística, mas, peraí, é uma prova de concurso público, concordo? Esse diálogo acadêmico vasto, ele tem que ser reservado para quando a gente tem tempo de aprofundar, que não é o caso, concordo, né? A prova está aí, nós temos um edital a cumprir, enfim, né? Programa de estudo a ser feito, enfim. Raciocina comigo, bula de remédio. Quando você fecha os seus olhos e pensa numa bula de remédio, o que vem à sua frente? As partes que compõem a bula de remédio, né? Por exemplo, componentes que formulam aquele remédio, interação medicamentosa, não é? Aí eu iria entender o seguinte, por exemplo, uma partezinha que indica a pessoa como manusear o remédio, concordo? Essa partezinha que indica como manusear o remédio seria uma parte de texto instrutivo, é uma tipologia. É o texto injuntivo, o texto instrutivo, que indicaria passo a passo o que tem que ser feito, né? A partezinha que indica os componentes que formularam aquele remédio é uma parte detalhada de forma minuciosa. Dentro da bula de remédio seria ali uma parte descritiva dos componentes das suas respectivas dosagens, né? Então eu teria dentro da bula de remédio, que é um gênero, é um corpo com finalidade, com estrutura, com meio de circulação, né? Existem especificidades, né? Eu tenho ali, com base naquela estrutura, eu tenho uma tipologia que invade ali. No caso da bula de remédio, mais uma tipologia. Então, que seria ali o texto instrutivo, quando existe alguma informação de manuseio, né, em relação a esse remédio, e uma parte que detalha quais são os componentes que formulam aquele remédio. Agora, entendido o que é gênero, entendido o que é tipologia, para ficar mais fácil na mente de vocês, né, ficar mais claro, agora nós vamos confrontar aqui. Eu tenho um gênero charge, porque quando eu falo charge, eu tenho que entender que a charge existe, para ela existe um meio de circulação, concordo? Para ela existe uma objetividade, né? Eu tenho um objetivo a traçar ali em relação a uma charge quando ela é construída, e eu tenho que saber em linha de frente para a FUMARC qual é o tipo de tipologia que é o carro-chefe da charge. A tipologia da charge, logia, ou seja, logia, ciência do texto, tipo de texto encaixado aqui no gênero. A tipologia, que é em linha de frente da charge, é a narração, é um texto narrativo. Aí vocês vão me falar assim, Jacira, mas como assim? Porque a FUMARC, olha lá o grande problema. Por que as pessoas erram quando a FUMARC faz perguntas sobre a charge? A FUMARC já fez, ao longo da história, vocês podem pesquisar, vocês vão enxergar isso de forma muito clara do que eu estou ponderando aqui com vocês. A FUMARC já elaborou provas pesadíssimas e as questões mais pesadas foram centralizadas em crônicas e em charges. Se a pessoa não sabe o que é a charge, a finalidade dela, a pessoa fica amarrada. Então vamos aqui enxergar. A FUMARC traz na charge perspectivas temáticas, críticas. E o que isso aqui projeta na mente desse aluno? A charge na FUMARC sempre trabalha perspectivas sociais. Olha o que a charge faz. Ela trabalha relações sociais, ok? Quais são essas relações sociais? Meio ambiente, política, em linha de frente. Meio ambiente, política então é assim, unânime. E aí, para abordar essas relações que são problemáticas no meio social, ela traz, né, charges que são aqui temáticas onde a crítica foi muito aguçada. Quando você pensa que a crítica foi muito aguçada, o que vem na sua mente, que seria ali predominância tipológica, o que vem na sua mente é que a charge em linha de frente teria uma tipologia dissertativa. Todos erram quando pensam assim para a FUMARC. Não é assim que funciona a FUMARC. Não é assim. A FUMARC traz uma charge com fundo de crítica, ok? Sempre discutindo ali uma temática social, um problema social. Por quê? Para a charge... para a FUMARC, a charge é um convite ao pensamento. Para a FUMARC, qual é? Isso já vem até em questão de prova, para colocar certo, V de verdadeiro ou F de falso. Se a charge é um convite ao pensamento. É assim que a FUMARC enxerga a charge. A charge é um convite ao pensamento. Por ela ser um convite ao pensamento, ela será de cunho crítico, mas a predominância tipológica não é a dissertação. Não é a dissertação. Jacira, mas que coisa mais maluca. Por que não é dissertação? Raciocina comigo aqui, pessoal. Vamos aqui pensar em conjunto.
para essa charge ser construída, ela se valeu de um desenho, não é? Esse desenho é uma espécie de cenário no qual nós temos ali personagens criados, concordo, né? Levando em consideração que personagem não precisa ser humano ou ser bicho, né? Por exemplo, no livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, a seca é um personagem intenso na obra dele, tá? Então, só para que vocês tenham noção, a pobreza, a seca, né? A fome em si, a miséria em si, é um personagem antagônico na obra do Graciliano Ramos. Então, vamos aqui pensar. Quando você tem um corpo da charge, você vai enxergar na charge aquele desenho é um meio pelo qual as relações de conhecimento serão confrontadas. Mas o que te faz ali interagir, interpretar? Quais são as pistas que o produtor do texto deixou ali naquela charge? São pistas narrativas, porque você tem um cenário. Não é isso que é o pano de fundo, concordo? O que tem lá atrás, se é uma árvore, se não é uma árvore, se é um carro, se é meio rural, se é meio urbano, não é? Se é uma igreja, se é uma casa, enfim, se é um cinema, enfim. Você tem um cenário, aqui nós teremos personagens envolvidos, não é isso? E pouquíssimas coisas escritas. Pelo fato de nós sermos personagens, às vezes até uma sequência cronológica ali das ações, um personagem é sentado, de repente ele levanta, de repente ele vira. A charge na Fumarque, às vezes, é confundida com tirinha. Porque ao invés dela vir centralizada em um bloco, em um quadrado único, ela vem fragmentada, vamos pensar assim, em 2 blocos ou em 3 blocos. O camarada bate o olho e fala assim, isso aqui não é charge. Fiquem atentos, tá? Vamos aqui entender. No próximo... na próxima pergunta, no próximo item, o que ela faz na prova? Ela já relaciona essa charge que é conflituosa, que é pesada, que parece ser com tirinha, com outros mecanismos textuais, como a crônica, por exemplo. Você vai enxergar que é uma charge porque ela tem um fundo de crítica e algumas perspectivas que são bem pontuais. Por exemplo, a charge, a própria Fumarque avisa assim, com base na discussão proposta pelo produtor do texto. Aí você pode ter noção de que é uma charge, ok? Outro fato que te faz enxergar que é uma charge, mesmo que em nenhum lugar venha escrito charge, né? Vale a pena dar uma olhada no rodapé para saber. Mas uma forma também de saber que é uma charge, se ela vier com esse corpo de tirinha, é observar a centralidade desses blocos, né? Ela vem parecida com tirinha, mas como eu vou entender que não é tirinha? A charge, ela sempre traz como pano de fundo uma crítica social, que pode se valer de um deboche, pode se valer de uma ironia, não é obrigatório. Não é obrigatório dentro da charge provocar riso, mas geralmente, justamente para que a crítica aconteça, existe ali um fato cômico. A tirinha, ela não tem essa perspectiva florada. A tirinha não tem por objetivo demarcar perspectivas que sejam sociais, problemas sociais. Ela vem mais com um fato de dia a dia, mas que não seja uma perspectiva de crítica tão aguçada, tão profunda, ok? E aí você vai logo saber pelo tipo de personagem, né? Geralmente são usados personagens do nosso dia a dia. Tá? Então, personagens que nós conhecemos, né? Por exemplo, a Helga e o Hagar, ok? Algo nesse sentido, tá? Então, vem cá, vamos lá. Dentro dessa relação de charge, nós vamos enxergar que a tipologia da charge sempre é a narração. Gente, prestem atenção, é a narração, não pode ser texto dissertativo. Quais são as perguntas que a Fumarque faz ali dentro se ela trabalhar uma charge conosco? Ela vai, de forma muito específica, perguntar qual era o objetivo do texto. Quando ela pergunta qual é o objetivo do texto ou qual é o objetivo do gênero, se ela falar que é uma charge, melhor ainda, ok? Qual é o objetivo da charge? Você vai aguçar mais ainda, mais forte. Mas o que o aluno tem que pensar em linha de frente? Se a Fumarque trouxer, por exemplo, letra A, se ela falasse assim, ó, qual é o objetivo do gênero com base nas suas tipologias? Com base na tipologia predominante. Quando ela fala que existe uma tipologia predominante, é porque, de alguma forma, a charge dialogou com outras tipologias, mas eu tenho sempre que pensar que uma tipologia é predominante, é o carro-chefe de uma charge, que é o texto narrativo. Ok? Uma charge como a da Fumarque, que em linha de frente vem trazendo perspectivas sociais, ela traz uma mescla com a dissertação. Mesmo assim, ela tem em linha de frente o texto que é narrativo, ok? Então, viria assim na Fumarque, por exemplo, letra A. Gente, fiquem atentos, porque a Fumarque traz respostas que são fragmentadas, tá?
sempre nós vamos marcar a resposta mais completa para FUMARC, ou aquela que demonstra especificidade. Eu vou mostrar para vocês na aula 2, na aula 3, ao trabalhar o item 2, que ela cobra conhecimentos linguísticos, o que seriam essas especificidades. Então vem cá comigo, por exemplo, ela coloca assim, letra A, narração, né? Texto narrativo. Letra B, texto dissertativo, a predominância tipológica da charge. Letra C, narrativo / dissertativo. No nosso edital nós temos 4 opções, concordo? De A a D. Ela coloca aqui, letra D, dissertativo / narrativo. Já cansei de ver a FUMARC fazer isso aqui, ó. O aluno fica louco quando isso aqui aparece, porque ele vê tudo aqui dentro. Ele vê todas as possibilidades. Ele fala assim, uai, mas pra mim esse texto é dissertativo. Ela já coloca de forma isolada o dissertativo para a maioria falar assim, não, se existe a resposta, se existe aqui que era dissertativo, essa opção que eu vou marcar. Não é texto que dissertativo, porque é uma charge, ok? Então, o que vocês vão eliminar? De imediato, essa dissertação aqui. Jacira, mas a charge criticou algo. Toda charge da FUMARC, em toda charge haverá uma crítica. Toda charge da FUMARC faz crítica, ok? Todas. Quais são as críticas? Críticas relativas ao meio ambiente, críticas políticas e críticas em relação à evolução do homem, na sua individualidade. Por exemplo, o egocentrismo do ser humano, e assim vai. Ela só trabalha problemas de ordem social, ok? Então, tem um viés dissertativo, mas a predominância é sempre a narração. Aí nós temos aqui a possibilidade para quem domina ali o conteúdo, né? Narrativo isolado ou narrativo dissertativo. Gente, bati o olho na charge, vi que ela fez uma crítica, que ela trabalhou um problema social, por exemplo, desmatamento. Né? Eu tenho aqui um homem, concordo, com uma sunguinha, pulando de um cipó no outro. Quando ele avista à frente, não existem mais árvores. Concordo? Aí ele faz uma fisionomia de espanto e para no ar. Ou seja, ele vai cair porque não tem mais árvore nem cipó para se jogar. Que tipo de crítica foi essa? É um texto de cunho crítico, é um texto que tem um viés dissertativo, mas a predominância seria essa aqui, ó. O texto é narrativo para depois ser o quê? Dissertativo. Jamais vocês poderiam marcar a letra D, tá? Jamais poderia marcar a letra D, porque a letra D, o que a FUMARC coloca no início, significa que é o predominante. Combinado? Jóia, então vamos lá. Entendida a base da charge, que é a tipologia narrativa. O objetivo da charge sempre é ser um convite ao pensamento. Outra coisa muito importante, nenhuma charge é obrigada a provocar riso, ok? Elas podem provocar riso porque elas vão, de alguma forma, para refletir o fato, elas expõem o fato, né? As charges, elas expõem o fato. E para isso acontecer, às vezes, vem ali uma culminância de riso, tá? Mas não é necessário que isso aconteça. Combinado? Tá, vamos confrontar aqui, ó. Charge com a crônica. Por que que a FUMARC gosta da crônica? A crônica dá pano para manga. Aqui a charge, a FUMARC gosta porque as pessoas misturam a tipologia, uma vez que o perfil da FUMARC sempre é trazer uma temática que seja o quê? Crítica, como pano de fundo ali para ser discutido na charge, dentro da charge. Aí ela adora trabalhar a crônica também. Por que ela adora trabalhar a crônica? Porque a crônica traz como predominância também o texto narrativo. Então, são 2 gêneros textuais de muita força dentro da prova da FUMARC. O aluno não pode ir para a prova da FUMARC sem conhecer os dois gêneros, tá? São 2 gêneros muito importantes para o aluno. Ele tem que ter domínio, combinado? E aí vamos aqui pensar. A crônica, ela traz na tipologia também a linha narrativa. É um texto narrativo que se forma no interior de uma crônica. Mas aí, o que eu precisaria compreender? Qual é o objetivo da crônica? Concordo? Se eu estudei o objetivo da charge, eu preciso compreender o objetivo da crônica também. E aí, numa forma muito simples de se dizer, o que a crônica seria? Narrar, qual o objetivo dela? Narrar fatos do cotidiano. Ok? Transpondo essas informações todas para elementos mais profundos, vamos aqui entender. Quando eu falo narrar, é porque o texto já se faz em uma perspectiva o quê? Narrativa. Gente, tenham cuidado, tá? Pessoal, tenham cuidado, por quê?
Geralmente a crônica, que também, na linha da FUMARC, traz uma polêmica social. Sempre é algo assim, uma polêmica social. Tá? Geralmente aqui ela trabalha muito egocentrismo. E nessa perspectiva, o aluno também acha que o texto é dissertativo. Nesse caso aqui é um texto paragrafado, é um texto longo, geralmente na FUMARC. E aí, quando a crônica vem, certo, a FUMARC vai te pedir um confronto da crônica com outro texto, tá? Então vamos aqui enxergar detalhadamente a crônica. O que ela vai fazer? Ela vai narrar fatos do cotidiano. Então ela vai narrar, ela vai ali ter ela vai abarcar todas as características de um texto narrativo. Personagens, né, cenário, o espaço onde a situação aconteceu, enfim. E aí o que vocês precisam saber? Esse texto de cunho narrativo, ele sempre trará algo que aconteceu de verdade no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque dá uma olhada aqui, ó, narrar fatos. Quando você fala para o outro assim, mas isso aí é fato. Significa que é verdade, é verdadeiro, né? Tanto é que seria uma redundância se nós falássemos assim, fatos reais. Um filme embasado em fatos reais. Porque quando você fala um filme embasado em fatos reais, se é fato, já é o quê? Real. Partes desse pressuposto. É a mesma coisa subir para cima, mesmo tipo de erro. Então vamos pensar aqui, ela vai narrar, ela vai contar um fato, então ela vai contar algo que realmente aconteceu. Mas os personagens, eles não precisam ser verdadeiros. Eu posso trabalhar ali personagens que façam parte do folclore, né, do nosso meio folclórico, não tem o menor problema. Papai Noel, mula sem cabeça, Saci Pererê, tem o menor problema. Mas mesmo que sejam esses personagens bem folclóricos, vocês irão observar que ela vai retratar uma história que se embase em elementos da realidade. Isso aí que vocês precisam compreender para bater os olhos e terem a noção de que aquele texto paragrafado não é um texto comum, de que existe um gênero ali por detrás pesado, que é a crônica. Quando vocês observarem a banca se valendo de personagens para contar uma história, mas que essa história é uma história comum no nosso dia a dia, eu vou usar aqui duas pessoas, dois personagens para contar que, por exemplo, um homem ou uma mulher, que essa mulher enfrentou uma fila, não conseguiu ter vaga dentro do ônibus, apesar de ser gestante, concordo? Que as pessoas desrespeitaram e a empurraram na fila do metrô. Por exemplo, essas situações, mesmo que fosse um personagem ali não real, concordo, né? Que não retratasse uma pessoa de verdade, vocês iriam observar que são elementos da realidade. Então, isso já nos norteia que é uma crônica. E aí, o que eu tenho que ter em linha de frente? Que aconteça o que acontecer, a predominância é a narração, ok? E geralmente a FUMARC fala assim, olha, qual é o objetivo da crônica? Se ela falar qual é o objetivo, tenham cuidado, tá? Aqui, ó, duas perguntas da FUMARC. Qual é o objetivo da crônica? O objetivo da crônica vem em conjunto com o tipo de tipologia que é predominante. Ok? Tipologia e objetivo andam em conjunto. O gênero escolhe o tipo de tipologia com base no seu objetivo. Tá? Então, por exemplo, tanto na charge quanto na crônica, a história e a apresentação dos personagens é que culminou a condição de nós termos ali uma crítica a ser desenvolvida, a ser trabalhada. Então, aquilo que dá vida ao texto ali, vida ao gênero, traz ali, então, como predominância textual. Então, vamos aqui pensar. A FUMARC tem duas possibilidades de pergunta. Primeira pergunta, qual o objetivo da crônica? Qual o objetivo da charge? Quando se fala em objetivo, o que vocês vão ter em mente é isso aqui, ó, da charge. Ser um convite ao pensamento, ok? Trazer um questionamento, trazer discussões que sejam o quê? Críticas, temáticas críticas. Tá? Em que a predominância é a narração. Do lado de cá, qual é o objetivo da charge? Qual é o objetivo da crônica? Narrar fatos do cotidiano. Joia. Agora, se a FUMARC perguntar o que foi discutido pelo autor dentro da crônica, dentro do texto, tenham cuidado que aí o que ela quer é o tema. E aí a FUMARC traz um peso muito grande. Ela faz com que as pessoas confundam tema com assunto. E são aspectos totalmente diferentes, tá? Na realidade, o tema ele nasce do assunto. O assunto é um aspecto geral. E o tema é uma especificidade, é um aspecto específico oriundo do geral.
que no caso da FUMARC sempre se enlaça com um ponto de vista. Tá? Esse aqui é o perfil da FUMARC, ela faz isso. Nem todo texto tem que abarcar ponto de vista, mas como nós estamos aqui num perfil FUMARCiano, não é isso? Ela trará ponto de vista alicerçado com um aspecto específico. Por exemplo, no aspecto geral. No aspecto geral aqui, a Charge falou sobre violência, né? Violência, tá. No aspecto específico, ela falou da violência contra crianças. Eu tenho uma especificidade do assunto, ok? Essa especificidade, mais do ponto de vista, a necessidade de reformularmos alguns aspectos políticos para que a violência diminua, e assim vai. Essa especificidade agregada com ponto de vista que é o tema dentro da FUMARC. O que eu preciso, o que eu quero que vocês entendam para que vocês façam uma excelente prova é que quando a FUMARC perguntar qual foi o objetivo desses dois gêneros que são os mais pesados na charge, a resposta está centralizada aqui no vermelho, ok? Quando ela te perguntar assim, o que a charge abordou, o que a crônica abordou, ela quer que você procure a resposta que é o tema. Aí você sabe o que essa banca faz, o que a FUMARC faz? Ela coloca letra A. Com base no objetivo, olha o que ela faz. Por exemplo, vamos supor que o nosso texto fosse uma crônica, ok? Uma crônica. E aí o nosso enunciado falou assim, ó, qual foi a temática desenvolvida pelo autor no texto 2, ok? Qual foi a temática desenvolvida pelo autor no texto 2, tá? Quando ela fala temática, eu tenho que achar o quê? Tema, como eu disse a vocês, mais ponto de vista. O problema é que ela vai fazer o seguinte aqui, ó. Ela vai colocar uma resposta que fale assim, ó. O autor trouxe a tipologia predominante narrativa como base do texto. Ponto. Letra B. O autor apresentou, com base na narração, com base nos aspectos do texto narrativo, a temática da violência contra a criança. Gente, as duas são muito próximas, são muito parecidas e são reais, elas são verdadeiras. Mas se ela perguntou qual foi a temática desenvolvida, eu não vou marcar a opção que fale apenas da tipologia. A opção A, ela seria certa se não houvesse a B. Porque a letra A, ela sintetizou, ela foi de forma muito específica apenas a tipologia. Né? Ela trabalhou apenas a tipologia. E a letra A trabalhou só a tipologia. E a letra B teria norteado a tipologia, mas teria aqui dentro também apresentado qual foi ali o conteúdo trabalhado dentro do tema, né? Então ela trouxe aqui base de conteúdo. Esse conteúdo aqui é o que o texto discutiu, ou seja, o tema do texto mais a opinião. Então eu tenho que prestar atenção no seguinte: a FUMARC é uma banca que apresenta às vezes mais de uma resposta. E quando você vai na resposta isolada, você vai encontrar ali duas possíveis respostas. Mas eu preciso marcar aquela que seja de acordo com a palavra-chave do enunciado, tá? Então, presta atenção no que eu quero pontuar aqui com vocês. Quando vocês forem ler o texto da FUMARC, a leitura precisa ser direcionada, tá? Então, nós já trabalhamos aqui o carro-chefe, que são os gêneros textuais, né? Dentro dos gêneros textuais, os dois gêneros que vão, no caso, se a banca quiser aprofundar na prova, né, trabalhar uma prova mais pesada, os dois gêneros que podem nortear ali o trabalho feito. Vamos aqui pensar, quando se lê o texto, então, ó, a leitura desse texto tem que ser uma leitura direcionada, tem que ser uma leitura dirigida, né? Uma leitura na qual o aluno consiga extrair um número maior de informações em menor tempo. Então, dentro da FUMARC, quando você for ler o texto da FUMARC,
tente observar em linha de frente se vocês encontraram mecanismos que irão nortear tempo. Que tipo de artimanha, que tipo de argumentação, quais são as técnicas argumentativas que a FUMARC utilizou. Por exemplo, o que eu preciso aqui em linha de frente saber? À medida que eu for lendo o texto da FUMARC, eu preciso centralizar o meu olhar nas palavras que são consideradas palavras-chave. Ok? E o que seriam essas palavras? Quais seriam essas palavras? São aquelas que irão nortear o ponto de vista do autor. É uma banca que vai em linha de frente com o ponto de vista do autor. Ok? Mesmo que seja um texto de natureza dissertativa, como uma crônica da vida, a FUMARC faz com que essa crônica tenha um diálogo com um texto dissertativo. A predominância não muda, porque a predominância é que dá vida ao texto, mas ela faz com que haja um diálogo. Na leitura do texto de vocês precisam ler o texto de vocês com a seguinte estratégia. Eu vou demarcar neste texto todas as passagens que vão revelar o ponto de vista do produtor do texto, tá? Por quê? Em cima dessas perguntas, na realidade, em cima dessas passagens que a FUMARC irá elaborar as perguntas. Então, preciso, por exemplo, fui lendo o texto, eu vou demarcando, olha, aqui o autor falou que não concorda com tal. E o porquê que ele não concorda com tal? Sempre é o ponto de vista do autor associado com o porquê. O porquê daquilo, qual o motivo daquilo, qual o motivo desse ponto de vista, o porquê do autor ter norteado aquele aspecto. A FUMARC sempre apresenta assim, ela escolhe um texto que é um texto grande, não é um texto pequeno, é um texto maior. Ela tem duas posturas, ou ela pega uma prova e ela usa um texto grande, muito grande, por exemplo, de 1,5 páginas. O aluno assusta pelo tamanho do texto, mas não precisa ficar preocupado, porque geralmente os conteúdos que são abordados nesse texto não são conteúdos tão pesados como outras bancas que buscam textos menores, mas o conteúdo é muito pesado. Os conteúdos do texto da FUMARC são conteúdos são menos densos, né? São conteúdos de muito valor, mas são perspectivas mais claras, né? O que o autor trabalhou ali fica mais claro. Vocês vão observar assim, a banca geralmente ou ela escolhe um texto grande, em cima desse texto ela norteia toda a prova, aí fica uma prova muito pesada e muito cansativa, porque os enunciados da banca FUMARC são enunciados grandes, ou então ela fragmenta a prova em duas perspectivas internas. Ela coloca um texto grande, ok? E outros gêneros. Ela coloca um texto grande, que aí nesse caso geralmente é uma crônica, para a crônica dialogar com a charge. Aí, o que a banca FUMARC pergunta? Em linha de frente, qual é o traço de familiaridade entre os dois textos que foram trabalhados? Quando a FUMARC fala entre os dois textos, texto para a FUMARC não tem problema, entra no lugar de gênero. Ela não tem necessidade de toda hora falar gênero textual, gênero textual. Ela pode falar texto, porque é uma produção textual, né? Na qual existe um gênero, existe uma tipologia ali interna, tá? Tenham um cuidado, porque a FUMARC precisamente, ela faz o confronto entre os dois textos, perguntando para o aluno quais são os traços de semelhança entre esses dois textos. Ao confrontar esses dois textos, o que esse aluno tem que, de alguma forma, enxergar? Vamos aqui colocar o confronto de texto. Quando a FUMARC pede o confronto de texto, o que esse aluno tem que enxergar aqui em linha de frente? Nas provas mais recentes da FUMARC, a FUMARC, quando pediu o confronto do texto 1 com o texto 2, a pessoa conseguiria confrontar, por exemplo, um era uma charge. São gêneros muito diferentes assim, aos olhos do aluno. Um era uma charge, no outro era uma crônica. O que esse aluno ali precisaria compreender para fazer uma excelente prova aqui, para responder a questão bonitinho? Que o que tem como traços de familiaridade, quando a FUMARC pede traços de familiaridade, o que os dois textos trabalharam em comum, no que eles revelam de forma igualitária, enfim. Quando ela pede o encontro dos dois textos, a primeira coisa que se olha quando existe familiaridade, né? Quando ela pede no enunciado familiaridade, tipologia. Só que essa tipologia não pode ser solta, essa tipologia é agregada ao gênero.
Ela exige do aluno conhecimento sobre gênero para que ele enxergue a tipologia que vai lá dentro, a verdadeira. Porque até então, aqui, em qualquer prova que a FUMARC elabore, o aluno acha que a tipologia predominante é a dissertação, tá? Outra coisa que ela pede que vocês enxerguem, o ponto de vista do autor. Tá? Qual que seria esse ponto de vista do autor? Quando ela fala ponto de vista do autor, opinião do autor, perspectiva trabalhada pelo autor, ou seja, é a visão de mundo desse autor. Se ele é favorável a algo, se ele não aceita, ok? Então aqui, olha, é a opinião dele. Quando ela fala ponto de vista, é a opinião do autor. Então, quando se cobra familiaridade nos dois textos, né? Quando ela pede assim, faça um confronto entre o texto 1 e o texto 2. O texto 1 e o texto 2 retratam em conjunto, abordam em conjunto. Ela não precisa colocar no enunciado a palavra familiaridade, mas o enunciado irá te nortear que ela pediu um confronto entre eles, e esse confronto irá revelar algo em comum entre esses dois textos, né? Então, olha, tipologia e gênero, ponto de vista, que é a opinião. Sabe o que o aluno erra aqui? O aluno erra, às vezes, porque quando a FUMARC pede um ponto de contato entre dois textos, por exemplo, que são de gêneros muito diferentes, uma charge e uma crônica, sabe o que esse aluno busca e busca errado? Seria uma busca certa se fosse uma prova Fundep. O aluno busca o tema. Ele erra por aí. Quando a FUMARC pede o confronto entre os dois textos, claro, que os dois textos podem trabalhar o mesmo tipo de conteúdo. Mas aí a questão é muito fácil. Entenderam que a questão é muito fácil? Existe ali, portanto, menos probabilidade do aluno errar, né? Porque na mente do concurseiro, não é nem aquele cara que está começando a estudar para concurso, não. Na mente do concurseiro, quando a banca FUMARC pede familiaridade entre os dois textos retrataram, os dois textos abordaram, respectivamente, os dois textos fizeram um confronto, os dois textos. O aluno pensa sempre no tema do texto. Só que a FUMARC, ela trabalha de forma integrada com o aspecto macroestrutural e microestrutural. Então, o que esse aluno tinha que ver? Posso, sim, buscar se o tema que foi trabalhado aqui é o mesmo tema que foi trabalhado aqui. Por exemplo, se aqui foi trabalhado um problema social, e se aqui também foi trabalhado, por exemplo, aqui, se foi trabalhado, por exemplo, a seca, né? Se aqui a seca foi trabalhada como problema, e se aqui a seca também foi trabalhada como problema. Eu posso ver se os dois textos versaram o mesmo tipo de temática. Mas é muito raro ser esse tipo de resposta para a FUMARC. O confronto, quando ela pede de texto 1 com texto 2, vocês têm que ter mais habilidade. É ter um jogo mais à frente dos outros candidatos. É vocês pensarem assim, o confronto pode não ser de forma superficial. Confronto acontece de forma superficial só quando os dois textos falam do mesmo conteúdo. Um trabalhou seco e outro também. Mas isso é questão superficial. Se a FUMARC aprofundar, eu tenho que entender quais são os recursos que esse texto apresentou e que esse texto apresentou que são iguais. Por exemplo, esse texto aqui utiliza que tipo de tipologia? Utiliza o narrativo, que é a predominância. Esse gênero do lado de cá também. Então, qual é a predominância ali? A tipologia narrativa. Você já traz, então, ali uma perspectiva X ou Y, concordo? Né? Para a FUMARC, os dois, tanto a crônica quanto a charge, vão revelar perspectivas temáticas que sejam críticas. Então, você já sabe que os dois textos irão trabalhar críticas sociais. Né? Entenderam? Então, o objetivo aqui é enxergar o ponto de vista, na realidade, a centralização da FUMARC é fazer um confronto entre tipologia e gênero, ok? Ponto de vista do autor. Às vezes, aqui foi discutido, por exemplo, sobre seca. Do lado de cá, foi discutido sobre relações políticas. Mas qual foi o ponto de vista do autor? Tanto aqui quanto aqui, os dois autores, seja da charge ou seja da crônica, os dois autores não concordaram com aquilo que aconteceu. Eles discordam daquilo que foi traçado, eles discordam daquele problema que foi pontuado, que foi demonstrado lá dentro. Conseguiram compreender? Outra estratégia, com base na banca FUMARC, para nós fecharmos esse bloco, ok? Para nós fecharmos esse nosso encontro, essa nossa aula. A banca FUMARC tem por perfil também trabalhar sempre enunciados que sejam grandes.
Em todo enunciado, vocês precisam, de alguma forma, buscar qual é o eixo do enunciado. Cada enunciado da Banca FUMARC traz um eixo de análise. Ela coloca, geralmente, um trecho, ok? Outro trecho abaixo, um outro texto, e aí ela joga aqui o que ela quer. Então, o que eu indico que vocês façam, ok? Que tem condição de nortear melhor aquela questão do tempo que eu conversei com vocês, né? Porque a FUMARC traz ali, por exemplo, 4 horas para fazer a prova, mas essas 4 horas você tem que o quê? Fazer a prova de múltipla escolha, né, das matérias competentes ao edital, depois fazer redação, depois passar a redação a limpo, concorda? Em 4 horas. A média é essa. Geralmente, que ela estipula é em torno ali de 4 horas, e 4 horas, assim, para absolutamente tudo que ela for cobrar. Então, eu tenho que dinamizar o tempo, concordo? Quando acontece isso, o que é necessário o aluno fazer? Bater o olho, viu que a questão está grande demais, que a contextualização do FUMARC foi grande demais. Gente, não leia a questão na ordem direta, não se faz leitura na ordem canônica, na ordem direta. O que se faz é o seguinte: bate os olhos, meu Deus, essa questão aqui ocupou quase meia página da minha prova, meia página. O que eu vou fazer então? Vou ler o que ela quer, o comando, né? Ela colocou um trecho, um outro trecho, concordo, né? E o comando aqui da questão. Eu leio primeiro o comando da questão para me interagir com o que ela vai cobrar, ok? Por exemplo, ela pode falar assim, ó, nos 2 trechos, observe o ponto de vista demarcado pelo autor do texto e assinale a opção que demonstre os argumentos que foram abordados pelo autor em tal produção. Entenderam o que ela pode fazer? Então, antes, senão você vai ler aqui, ler o comando, nossa, eu tenho que voltar e ler, porque o que ela quer é o recurso. Entenderam? Quando isso acontece, o aluno perde tempo demais. Esse ir e vir faz com que o aluno gaste ele um tempo que ele não tem, do qual ele não tem. Então, o que seria aqui ideal, do qual ele não dispõe? O que seria aqui o ideal? Questão grande, questão mediano, tamanho mediano, gente, já lê o comando da questão, depois você dá uma olhada no interior ali. Aí você vai voltar, depois de ter lido o comando da questão, volta com embasamento, com o raciocínio já pré-estabelecido, para que você faça a análise ali dos trechos e demarque também o que nós chamamos de palavras do que? Chave. Tanto no texto da FUMARC, no texto corrido da FUMARC, existem palavras que são chave. No texto corrido, essa chave, essa palavra-chave no texto em si, é o ponto de vista do autor. E lá nessas questões do enunciado, nós também teremos palavras-chave, ok? E essas palavras serão aquelas que vão nortear o que você precisa ali saber para responder a questão. Se eles trabalharam a mesma perspectiva, o mesmo tipo de recurso. Recurso é o quê? Uma linguagem, né? Um tipo de embasamento, por exemplo, de causa e consequência, hipótese. Entenderam como é que seria? Tá? Que aí vocês já vão norteando o perfil da FUMARC. É uma banca que precisa ter ali um dinamismo com relação ao tempo. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, né, esse nosso item, essa nossa aula referente à abordagem do primeiro item do edital de vocês. É uma aula muito importante, uma vez que a FUMARC, em linha de frente, se ela tiver o desejo de pesar a mão na prova, ela centraliza uma atenção bem específica, bem carinhosa nesses 2 gêneros textuais, ok? Então, olha, um beijo carinhoso a vocês e aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Sucesso, estudem muito, tá? Tchau, tchau.